Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês hoje e sempre. Eu quero desejar uma boa semana a todos e pedir que você inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e deixe aí o seu like abaixo das nossas reflexões. Nós vamos continuar, nas nossas reflexões com o tema Como o cristão deve votar. A partir de hoje eu vou trazer aqui algumas orientações, de uma carta pastoral que a nossa igreja elaborou, a Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte. Ela criou trazendo orientações para os cristãos de como os cristãos devem votar. E a carta, ela é de autoria do nosso pastor, o pastor Marcos Aurélio, e é assinada por todo o conselho da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana aqui da cidade de Juazeiro do Norte, e são orientações muito pertinentes para nós. Diz assim a carta: considerando que vivemos num mundo caído, sob os efeitos da maldade do coração humano, a maneira mais adequada de fazer uma boa escolha para um voto cristão consciente não é procurando um candidato ideal ou perfeito, pois ele não existe. Antes de tudo, é definindo a partir da sua consciência aquelas bandeiras que, para você, como cidadão que valoriza a ética cristã, são inegociáveis. E aí, hoje, nós vamos trazer 8 bandeiras que o seu candidato deve atender. Quando nós vamos votar o nosso candidato, nós devemos escolher o nosso candidato se ele preenche esses requisitos aqui que nós vamos trazer hoje. Em primeiro lugar, o candidato que nós devemos votar nele, ele deve ser contra o aborto, a favor da vida, desde a concepção até o último fôlego. Disse Deus: não matarás. Êxodo 20, 13. Em segundo lugar, o candidato a quem nós devemos escolher, ele deve ser contra a ideologia de gênero. Menino nasce menino, menina nasce menina. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Em terceiro lugar, o nosso candidato deve ser a favor da liberdade de pensamento, expressão, crença e religião. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Em quarto lugar, o nosso candidato, ele deve ser um candidato que defende um casamento somente entre homem e mulher. O único modelo que atende aos princípios da diversidade, complementaridade e fecundidade. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Mas, em quinto lugar, a quinta característica do candidato que nós devemos escolher é que ele reconheça e proteja a liberdade civil individual de cada cidadão, a ter sua vida íntima de acordo com a sua própria consciência. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Romanos 2, de 14 a 15. Em sexto lugar, o candidato ele deve apoiar a homeschooling, a liberdade dos pais, educar seus filhos em casa. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4.
Em sétimo lugar, o nosso candidato deve ser um candidato que apoia o livre mercado, incentiva o empreendedorismo individual e defende a propriedade privada. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Provérbios 13, 4. E em oitavo lugar, para encerrar a nossa reflexão de hoje, o nosso candidato, em quem nós devemos escolher para votar, ele deve ter tolerância zero à corrupção, a começar na própria campanha eleitoral. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Provérbios 29, 4. Meus amados irmãos, está aí algumas características que precisa ter o candidato em quem nós devemos votar. Então, nós estamos fazendo essas reflexões a pedidos, bom que se diga, de como o cristão deve votar. Você deve orar bastante, pedir sabedoria a Deus e votar no seu candidato, que pelo menos respeite a ética e respeite as qualidades cristãs, que pelo menos defenda o direito do cristão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.